Oi, bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal. Agora é noite, então eu tô com uma lâmpada aqui na frente. Tava bem escuro, então a iluminação não vai estar muito boa. Mas eu vim hoje gravar para falar sobre as emoções e para falar sobre a ideia que a gente tem sobre equilíbrio, né? Tem uma carta no tarô, eu não tô com ele aqui agora, mas é a temperança. E essa carta da temperança, ela, pelo menos no tarô de Waite, ela é um anjo segurando uma taça em cima e embaixo. E essa taça, ela vai água para baixo e a água sobe para cima, né? É um movimento de subir e descer. Todas as cartas temperanças, elas têm isso, elas até podem ter ali uma mulher ao invés de um anjo, ou é uma mulher nua ao invés de uma mulher de vestido, mas o que tem é esse, né, esse movimento. E no de Waite tem um anjo com as asas de carne, as asas vermelhas. E esse movimento da água descer, mas também a água subir, a água que tá em cima, ela desce com a ação da gravidade, mas a que tá embaixo, ela sobe. E essa coisa de, essas asas de carne e os pés no chão, cravado no chão, essa carta, ela fala muito, dentre outras coisas, e a conexão que a gente tem com a espiritualidade, ela fala dessa união que tem, né, que às vezes a gente, quando entra na espiritualidade, a gente pega uma coisa de muita religiosidade, que a religião não tem nada a ver com a espiritualidade, e a religiosidade é a gente se ligar a algo, mas elas não estão intimamente conectadas. Uma pessoa, ela pode ser muito espiritualizada e ela não ter nenhuma religião e não é ligada a nenhuma religião também, né? A nenhuma imagem religiosa. Mas às vezes a gente acaba entrando nessa coisa da espiritualidade como muito moralista até, e aí a gente acaba esquecendo do físico ou acaba pegando algumas crenças nossas, né, de dinheiro e de sexualidade e de tantas outras coisas e acaba só ficando lá, digamos, no alto, né, só nesses chakras de cima. Ou então, o que acontece também com muitas pessoas é esquecer essa parte mais e viver com os chakras mais de baixo, né, ali a sobrevivência, a sexualidade, como se fosse só isso, assim, de alguma forma. E essa carta, ela fala dessa mistura com os dois, que é o mais difícil aí de fazer, mas ela fala desse movimento, desse fluir. Essa água, ela não tá só caindo, né? Ela tá fluida a ponto de que ela tá subindo e descendo. E ela é uma carta da temperança, ou seja, do equilíbrio. Então ela faz a gente pensar de que o equilíbrio não é algo assim, algo constante. Porque quando a gente fala de equilíbrio, vem muito aquela coisa da balança, né? Ah, tá, a balança é equilíbrio. Mas até quando eu boto um peso na balança, a balança ela não fica assim. A balança, ela é igual a gangorra, ela sempre vai dar uma desinstabilizada ali. E o símbolo da psique, pelo menos dentro, o símbolo da psique dentro do esoterismo é a borboleta. E o voo da borboleta, ela é um voo assim, né? Você já viu uma borboleta voando? A borboleta, ela não fica lá no alto, nem embaixo, né? Ela vai e ela sobe e ela desestabiliza. Então, estar sempre alegre ou estar sempre triste, estar sempre calmo, tudo isso é desequilíbrio. O equilíbrio não é ponto, agora eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa pacífica, eu sou uma pessoa... Não, porque a gente também tem os opostos na gente, né? Em mundo de dualidade, a gente vai ter esses opostos e é muito saudável a gente viver esses opostos, né? Só que é diferente da gente viver na montanha russa. É muito diferente. Porque uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo. Que é muito da coisa da ansiedade, da depressão, né? Muitas vezes, nem sempre, algumas pessoas que têm essa tendência de depressão, elas têm também esse pico muito alto. É a bipolaridade, por exemplo. Na bipolaridade, a pessoa ela não tá tranquila
plena e de repente ela tem uma coisa. Não, ou ela vai estar super alto astral, alegre, ou ela vai estar caída. O que é o alto astral? Astral são as nossas emoções, não são sentimentos de felicidade, harmonia, plenitude. São emoções de astral, de coisas que vem e vai, é muito rápido. Uma alegria é diferente de uma felicidade, né? Uma inquietação é bem diferente de um movimento, sabe? São coisas diferentes. Então, o alto astral, ele sim pode ser como o que a gente chama de desequilíbrio, né? Que é diferente esse movimento da onda, que é o que está presente nessa carta, né? Que é a simbologia da própria água, das emoções que elas vêm e vão como um rio, uma correnteza que não fica presa. Então, o que eu queria falar é que às vezes é vendido essa coisa do equilíbrio, da harmonia, como se fosse algo paralisado. Mas se paralisa em algo, aí é doença, aí é sintoma, aí é alguma coisa que a gente tem que olhar, sabe? Então, é muito interessante como algumas pessoas que fazem iniciação de Reiki comigo, elas muitas vezes relatam de que depois acontecem coisas que elas não estavam tão acostumadas assim. Então, elas ficam irritadas, às vezes estressadas, às vezes inquietas, às vezes não dormem, às vezes sentem muito sono, quer dormir, quer descansar. Às vezes até em uma consulta de tarô, às vezes quando a pessoa ela tá mais mergulhada naquilo, né, ela tá uma coisa mais profunda, ela também sente. E é quando a gente dá essa brecha pra psique, né, pra alma se manifestar. Então, às vezes, quando a gente toma um passe, vai pra algum lugar se harmonizar, e aí você volta e depois a pessoa pergunta assim, que eu escuto muito isso, mas era pra você estar mais harmônico, mais harmônica. Mas harmônico de qual visão, né? Porque se você tava prendendo algo, né? Se você tava prendendo isso aqui, lá dentro, guardado muito, e você faz uma terapia que traz pra fora, o que é o equilíbrio, na verdade? É você continuar contido? É você logo fluir? Ou é você sair de um extremo e às vezes ir pro outro, pra depois você começar a ter um menos montanha-russa e mais essa coisa da borboleta? Então, a borboleta ela não vai, sei lá, até o 10 mil metros, sei lá, 20, 30, 40, 50 metros, e depois ela vai pra voar ali 10 centímetros do chão. Não é pra tanto, né? Ela não voa assim, ela voa, ela vai, né? Ela vai, é uma coisinha mais assim. Então era isso que eu queria comentar. Dentro da psicologia humanista, a gente também vai ver um pouco disso, dessa tendência atualizante e essa abertura de que a terapia, pelo menos se for ver ali Carl Rogers, né, que ele pega um pouquinho ele fala um pouquinho de self, não é o self do Jung que chega ali ao espírito, ao eu superior, ao aquele que administra toda a psique, né, com o seu consciente e com o seu inconsciente. Não, né, na psicologia humanista não se fala de inconsciente, mas é o self como se fosse o meu eu, o meu eu que eu também não conheço de mim, né, coisas que eu conheço, mas coisas que eu não conheço. E aí se fala ali dessa tendência atualizante, mas de a tendência atualizante, quer dizer, é porque tem algumas estruturas de psicologia que são mais pessimistas, digamos assim, que olha como o lado mais negro, digamos assim. Negro não é uma palavra muito boa, né? Porque parece que socialmente se remete a preconceito, a racismo, mas simbolicamente remete ao inconsciente, né? Então não teria nada de racismo, mas enfim. Há um lado mais malvado, do ser humano, mais primitivo, aí é a palavra, né?
que é o homem é o lobo do homem, né? No inconsciente habitam os piores desejos de incesto e coisas de... A gente iria mais ou menos ali meio que para psicanálise. E a psicologia humanista, ela tem um olhar mais, entre aspas, positivo, né? Uma coisa mais do que o ser humano, ele quer crescer, o ser humano, ele quer se desenvolver, o ser humano, ele quer florescer. Algumas vão falar de... ele quer transcender, né? Lá na psicologia de Maslow, por exemplo. O ser humano, ele quer desenvolver, ele quer transcender, ele quer acontecer, né? Que é diferente. Mas é um acontecer que precisa ter, como eu tava comentando, né? Que eu fiz analogia com a carta do tarot da temperança. Precisa ter esse movimento, assim, né? Que é uma coisa meio de movimento, se movimentar, de caminhar, né? De se mover. Era isso que eu queria dizer. Que é o movimento da água, simbolicamente. A água... ela tá sempre em movimento, aquela correnteza ali, horas a água tá mais agitada, horas a água tá mais calma. A água, ela nunca para, ela nunca fica parada, porque a água, quando fica parada, ela apodrece. Mas também a água, ela não é louca, ela não é doidona, que ela fica assim, né, igual um liquidificador, uma coisa assim. Ela tem um ritmo. Então essa é a nossa psique, né? Ela tem um ritmo e cada um tem um ritmo. Esse é o legal, a gente se autoconhecer, porque o equilíbrio pra mim é muito diferente do que o equilíbrio pra ti, o equilíbrio pra Cláudia, o equilíbrio pra minha mãe, pro meu pai. É um outro equilíbrio, né? Quando a gente fala, fulano é desequilibrado, mas desequilíbrio olhando de quê? Né? Essa é uma reflexão que eu queria fazer, porque a gente escuta muito isso, da questão do equilíbrio. Equilíbrio não é apatia, porque a apatia é um estado já de patologia. Uma pessoa que não se afeta, não sente, não se afeta a nada, né? Alguém conta algo triste, a pessoa tá ali. Alguém conta algo alegre, a pessoa tá ali. Isso aqui é apatia. Isso aqui tá preso aqui dentro. Às vezes a pessoa por dentro tá mil e por fora ela tá assim. Então era disso que eu queria falar um pouco hoje, esse olhar para o equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio não é se segurar. O equilíbrio não é deixar guardado aqui na garganta, não é botar para dentro a energia, sabe? Não é, mas também não é agredir o outro. Então é esse nosso ritmo aí que a borboleta tem, que a gente precisa descobrir qual é o nosso ritmo. Qual é o ritmo que eu tenho, qual é o meu ritmo saudável, e quando eu percebo que eu saio desse meu ritmo saudável, vou ao desequilíbrio, né? Para eu conseguir voltar pro meu eixo, né? Sempre olhando para si, não se comparando com o outro. Então era isso. Se você quer fazer o atendimento de tarô, para entrar em contato aí com o seu superior e também com o inconsciente, sempre lembrando de que o tarô que eu sigo, que é o tarô terapêutico, ele não tem nada a ver com adivinhação. Ele também não é uma coisa que vai dar solução a nada, mas ele vai fazer você refletir ali com algumas coisas que talvez sozinho às vezes não dá para organizar, né? Não dá às vezes para organizar sozinho. O tarô, ele dá imagens, ele dá essas pequenos roteirinhos pra gente conseguir organizar aí alguns conteúdos. Ou então, se você quiser fazer o atendimento de mapa astral, os cursos com a gente, seja aí convidado e convidada, que também vai ser legal, tá bem? Ali atender. Então é isso, agradeço, um abração, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, curte aí o vídeo, né, pra mostrar pro YouTube que você goste. E é isso, um abração e até!